Replicantes amigos, a posse de Donald Trump transformou o estúdio de jornalismo do governo brasileiro, também chamado de Globo News, em um cenário de terra arrasada. 4 anos depois de ser derrotado nas urnas, Trump reassume a Casa Branca. No discurso de posse, deixa claro o que esperar para os próximos 4 anos. Negacionismo climático, protecionismo econômico, combate à imigração e até expansão territorial. Olha, o que me marcou aqui é o clima festivo da cidade de Washington, a cidade em si, das pessoas que vieram para Washington, os eleitores do Trump, num clima de festa total, de euforia com o retorno dele. Bom, ele disse também que a política oficial dos Estados Unidos será de que o país terá apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e que a sociedade será baseada no mérito. Impressionante como eles esquecem a notícia e se empenham em construir um mundo pior com Trump, reassumindo o poder. Mas a réplica de hoje parte de um contraponto em um corte específico do discurso de Donald Trump, e ela é da análise de Demetrio Magnoli. Acompanhe até o final o contexto da discussão, e quando 2 analistas discordam em um debate na Globo, a gente torce pela briga. Você ser filho, você precisa ser filho na Alemanha, na Itália, você precisa ter sangue italiano, sangue alemão para ter direito à cidadania. Ô Guga, eu sei que você tá mais quentinho, a Flávia tem uma pergunta pra você, mas agora falando sério, né, eu pego sempre do seu pé. Se você sentir que tá com frio, que precisa tomar um cafezinho, fique muito à vontade aí pra dar uma circulada, tá? Então é só avisar a gente que a gente vai indo na sua demanda. Diga, Flavinha. Oi, Guga. Boa noite, Guga querido. Eu queria voltar para o discurso de posse de Donald Trump, em que ele anuncia, inclusive, o fim da política de diversidade, políticas de diversidade e essa ideia estanque de identidade de gênero biológico, isso está inclusive na Carta de Princípios, e evocar uma referência que ele fez a Martin Luther King no Martin Luther King Day, né, que foi exatamente o feriado do dia de hoje. Eu queria te ouvir sobre a repercussão de evocar essa figura que justamente lutava contra segregação, pela integração dos negros, pela integração da sociedade, pelas oportunidades iguais, num discurso tão pontuado por xenofobia e supremacismo. Eu acho que dá para definir desse jeito. Olha, o Trump, ao longo dos últimos anos, nesse retorno dele, ele tem buscado atrair voto de setores da comunidade negra dos Estados Unidos, especialmente jovens negros do sexo masculino. A mesma coisa com hispânicos. Hispânicos numa coisa um pouco mais ampla. Hispânicos latino-americanos, essa definição de hispânico latino-americano eu acho bem complexa, né? Mas, enfim, que coloca no mesmo pacote pessoas... Essa explicação do cabelinho ninguém quer saber. Ele vai dar volta pelo povo hispânico e latino-americano e no final não vai levar a nada. Só vai corroborar com a retórica da jornalista que queria ouvir, sim, que o discurso do Trump não podia ter como referência Martin Luther King, porque foi um discurso xenófobo e supremacista. Só que essa parte do supremacismo aí já despertou a atenção de alguém da bancada. E esse alguém já está preparado para bater. Ele dá a entender que sim, que ele está com a população negra. Quer dizer, é mais retórica da parte dele, porque na prática é isso. Ele está querendo acabar com as políticas de diversidade. Ele foi um grande crítico das políticas de ação afirmativa nas universidades americanas. Ele tenta ganhar pela questão econômica e por uma retórica. Diga, Demetrio. Esse trecho do discurso de Trump, ele faz parte de um contexto, né? Ele não falou apenas isso. Esse corte que foi feito aí me parece que não permite uma compreensão mais clara. Foi o mesmo trecho no qual ele falou de Martin Luther King e no qual ele falou da unidade nacional, né? Veja, o Donald Trump de 2024, 2025, me parece mais sofisticado politicamente do que o Donald Trump de 2016, 2017. Porque ele percebeu que as políticas identitárias são políticas que não têm apoio majoritário, aliás, são bastante impopulares na sociedade americana e perdem popularidade entre as minorias
que supostamente seriam beneficiadas por ela. Trump cresceu muito o seu voto entre os latinos, cresceu também o seu voto entre os negros, que seriam minorias beneficiadas por essas políticas. Quando ele fala em Martin Luther King, em unidade nacional, ele está organizando um discurso contra a ideia da divisão da sociedade em minorias identitárias. E ele acredita que esse discurso terá resultado positivo, não só na sociedade em geral, mas nessas minorias. E a última eleição parece que dá razão para ele sobre isso. Eu terminaria dizendo que eu não vi, a Flávia disse que viu, eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump que possa ser definido como um discurso supremacista branco. Eu não vi isso. Eu li com atenção o discurso de posse dele e não vi esse trecho. Eu vi xenofobia contra imigrantes, eu vi nativismo, eu vi ameaça de guerra, no caso do Canal do Panamá, mas eu não vi. Então eu queria que a Flávia me citasse, porque isso seria muito importante, o trecho onde existe uma manifestação de supremacismo branco no discurso. Eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo, e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávia, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Existem lideranças dos mais diversos partidos políticos, inclusive de esquerda, que são contra políticas identitárias. Todos vão receber o rótulo de supremacista branco porque não acreditam que é a melhor forma de se permitir oportunidades às pessoas e unificar a sociedade em torno de certos interesses comuns. Quer dizer, eu, por exemplo, sou contra políticas de diversidade. E sou contra o racismo. Aliás, uma coisa está bem ligada à outra. Então, dizer que o discurso é um discurso supremacista branco, porque ele é contra políticas de diversidade, é uma acusação estranha. Não vai sobrar muita gente na vida política de diversos partidos democráticos diante de uma acusação assim. Deixa eu voltar aqui na Flávia, Carol. Depois eu vi que você fez no sinal, mas a Flávia quer responder o Demétrio. Vou aí também, Guga, peraí. Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. E ainda hoje, mais cedo, segundo fotos publicadas no New York Times, havia desfile de jovens brancos supremacistas, para assim definir, exibindo orgulhosamente camisetas de Proud Boys. Esse processo não é um processo que se inicia hoje com esse discurso inaugural. É um processo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, eu de um lado, você de outro, e são crescentes os apelos e o uso político de discursos e ideias supremacistas de exclusão de minorias que vocês gostam de chamar de identitárias. Diga, Demétrio.
Vou só pedir para vocês dois falarem depois eu ouvir a Carol. Eu me referia ao discurso. Que existem grupos supremacistas nos Estados Unidos e que eles adoram Donald Trump, isso é coisa que nós sabemos no primeiro mandato inteiro. Mas eu me referia ao discurso. Você tinha dito que o discurso tinha trechos supremacistas brancos. Não tem. Estou falando do discurso. Por favor, Flávia. Continuo dizendo que sim, eu mantenho minha posição. Eu acho que a interpretação é permitida e foi a interpretação que fiz, que difere da do Demétrio, sem problema nenhum, mas eu discordo. Tá bom. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.